Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, apesar dessa pandemia. Estamos num momento de refletir, pensar, planejar também e organizar as nossas coisas. Com o intuito desse canal, com o objetivo que é gestão de recursos, vou estar fazendo alguns vídeos nessa sequência para que a gente possa conversar um pouco e discutir sobre os assuntos relacionados à gestão de recursos. Esse primeiro vídeo que eu estou fazendo, a gente vai ter uma pequena introdução e nos demais vocês vão poder então trocar ideias e também dar a sua opinião. É muito importante que você, se ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Se você achar relevante o assunto que a gente vai tratar, compartilhe com seus amigos. Se você também não gostou, pode deixar um dislike, que a gente vai estar procurando sempre melhorar e difundir mais essa área do conhecimento e principalmente da gestão financeira pessoal. Bom, então, como o tema do nosso canal é gestão de recursos, a gente buscou algumas definições com relação ao que é essa gestão de recursos, o que nós temos como conhecimento ou como entendimento dessa palavra. Primeiramente, gestão, conforme está aqui no dicionário financeiro, tem a ver com a administração dos recursos, né? Administração daquilo que você tem disponível, daquilo que você possui, da melhor forma possível, né? Administrar é uma ciência, né? Na qual você vai buscar sempre executar ou fazer o melhor possível com aquilo que você tem. E conforme está aqui nessa segunda linha, o conceito é os recursos materiais, financeiros, humanos, tecnológicos. Lógico que esse conceito do dicionário de financeiro está relacionado com uma empresa, ou com um negócio, ou com uma entidade. Mas nós sabemos que como indivíduos nós também somos geradores ou somos provenientes de recursos. E para tal, é muito importante que nós tenhamos a capacidade de fazer a gestão, né? Como fala nessa última frase, o gestor, a função do gestor é tirar o melhor proveito das estruturas. Então, como gestor, como eu como gestor da minha vida, das minhas finanças, você como gestor da sua vida, das suas finanças, você deve fazer uso do melhor proveito da estrutura, daquilo que você tem, das informações, da estrutura de capitais, enfim, de todas as condições que você tem, com o objetivo de possuir ou de obter o melhor retorno em relação a tudo que você possui. Então, dessa forma, é muito importante que você faça a melhor gestão. E quando fala em gestão, ninguém é tão rico que já tenha tudo, que não precise de nada, e ninguém é tão pobre que não tenha nada, que não possa fazer uso dessa gestão e melhorar a sua capacidade ou a sua eficácia. Como recurso, qual é a definição? Quais os recursos que nós indivíduos, que nós pessoas temos? Primeiro são os recursos materiais, aqueles bens que nós temos no longo da vida, adquirimos ou recebemos ou obtivemos. Também temos recursos financeiros, temos recursos relacionados à área de informação e conhecimento, que são conquistas, são estudos, pesquisas, desenvolvimentos que nós temos. E existe um recurso que é natural, que chama-se as habilidades. Todo ser humano ele tem uma habilidade, uma capacidade inerente a si próprio que difere dos demais. E quando você utiliza a sua habilidade em prol do seu benefício ou em prol da sua renda ou da sua remuneração, você vai ter muito mais facilidade para obter esses recursos ou até mesmo a sua vida vai ser mais fácil, mais entendível, você vai conseguir desenvolver melhor as suas coisas do que quando você trabalha contra as suas habilidades. E as habilidades elas são inerentes, cada ser humano tem as suas. Alguns têm algumas habilidades melhores em uma área, outros em outras, mas o fato é que as habilidades sendo usadas nesse conjunto, além dos bens materiais que você possui, além dos recursos financeiros e do conhecimento, esse conjunto é que vai poder transformar
ou modificar a sua vida, o seu futuro, baseado nessas premissas. Eu não sei qual é a sua condição hoje, até mesmo financeira, econômica, com a pandemia, enfim. Mas você, nesse vídeo, está sendo convidado a refletir um pouco, parar, pensar e analisar como está a situação e, a partir disso, desenvolver uma melhor gestão ou uma condição que te dê algo melhor para o futuro. Então, esse vídeo é o primeiro dessa série que vai ser feita e essa premissa é você analisar, você observar quais os recursos que eu já tenho. O que eu posso dizer que eu já tenho de materiais, financeiros, de conhecimento, de informações? Quais são as minhas habilidades? O que eu gosto de fazer? Aonde está aquilo que eu gosto mesmo, né? A minha prática, aquilo que de fato deve ser o foco da sua vida, aquilo que eu gosto de fazer. Quando você faz aquilo que você gosta, você deixa de trabalhar, você acaba se divertindo, ou seja, fazendo algo que você agrada. Quando você tem que fazer um esforço, tem que fazer um sacrifício para trabalhar ou para desenvolver os seus recursos, provavelmente você vai ter dificuldades até emocionais e nas outras áreas para conseguir ter o seu ganho. Mas quando você faz aquilo dentro da sua habilidade, isso é muito fácil. Então, busque refletir sobre esses temas, esses pontos, e identifique na sua vida quais são os recursos materiais que você tem e as habilidades. Isso vai ser muito legal para você ter uma boa desenvoltura. Bom, na nossa vida, os recursos eles são divididos em basicamente dois, né? As receitas e despesas ou as rendas e os gastos, né? A receita vai ser proveniente daquilo que você recebe, né? E os despesas, aquilo que você consome. Então, os gastos que você foi inserindo na sua vida, e foi você que inseriu, foi você que foi aceitando, foi contratando e foi desenvolvendo, bem como as receitas, né? Ao longo da sua vida você foi obtendo, você foi organizando, foi direcionando, e essas são as receitas. Então, o equilíbrio entre as receitas e despesas, ela é necessária para que você possa ter uma tranquilidade ou até uma segurança futura em relação à sua vida. Então, o princípio básico é que você precisa gastar menos do que você tem de rendas e, com isso, produzir uma sobra, uma poupança ou algo que vai render no futuro uma renda passiva. Então, a renda passiva, nós vamos falar depois, receitas passivas, elas vêm de algo que você não precisa mais fazer um esforço, ou seja, você já garantiu um patrimônio e esse patrimônio, por sua vez, vai lhe dando uma renda para compor, no caso, as suas receitas. Agora, se você, por acaso, tem uma despesa maior que a receita, automaticamente você vai estar pagando juros, vai ter encargos. Então, com isso, o seu rendimento ele vai ser consumido, além das despesas, pelos encargos que você tem. Então, é bem importante que você organize, né? Preste atenção nessas duas áreas da sua vida, receitas e despesas, ou ganhos e rendas. Como receitas ou rendas, né, como está aqui no tema, é tudo que você recebe, nós temos praticamente dois conceitos, ou duas formas de entender receitas. Receitas ativas, que são aquelas provenientes do seu esforço, do seu trabalho, aquilo que você tem que empreender energia. Se você não fizer, você não vai ter essa renda. Então, todos nós temos capacidades, temos habilidades e podemos usar, inclusive, os nossos recursos materiais, recursos de conhecimento, enfim, tudo que nós temos para obtermos receitas ativas. Só que ela tem um problema, ela tem um limite, né? Ninguém consegue trabalhar 24 horas por dia. Você precisa trabalhar um tempo, precisa descansar, precisa fazer outras coisas. Então, a renda ativa, ela pode sim ser produzida por mim, no entanto, ela tem um limite. Ela não é indefinida, ou seja, ela não vai até quando eu quero. Ela chega a um ponto que ela se esgota. Então, ela é importante, ela deve ser usada, nós devemos aproveitar e sempre termos receitas ativas daquilo que eu posso produzir, das minhas capacidades, mas ela deve ser complementada pela segunda receita, que é as receitas passivas. E de onde vêm essas receitas passivas? Então, as receitas passivas, elas são valores recebidos independente do esforço. Então, são valores que eu tenho,
que eu recebo todo mês e eu posso assim usufruir. Talvez você vai pensar no tempo da mesada, ou se você recebe mesada ainda, esse é um rendimento passivo. Mas se você tem um rendimento passivo, você deve aproveitar e também criar rendas ativas, ou seja, produzir algo para que isso lhe dê a um complemento, a renda passiva seja apenas um complemento. E além disso, nós temos então os aluguéis, os juros recebidos, aí entra toda a parte de aplicações financeiras, temos os dividendos e eventualmente você vender algum bem. Então quando você vende algo, você transforma essa venda numa receita, numa renda passiva. Sempre lembrando que quando você vendeu o bem, você se desfez, você não tem mais ele. Então às vezes isso gera impactos, né? Vamos supor que você tenha um imóvel. Se você vender um imóvel, possivelmente se você for precisar de um outro imóvel para morar, você vai ter uma despesa com aluguel. Então tem que sempre estar ciente, ou seja, fazer o cálculo de qual é a vantagem. A mesma situação em relação ao veículo. Às vezes você vai vender um veículo e com isso você vai então ter uma receita pela venda. Porém, se você precisar usar o veículo, você vai ter que pagar o ônibus, ou van, ou até mesmo Uber, aplicativos que você vai fazer a sua locomoção. Então uma coisa está diretamente ligada à outra. Se você tem uma receita com a venda de bens, você necessariamente pode gerar despesas em outros montantes referente àquele processo. Então é bom sempre analisar. E as despesas, então, os gastos, esses são os mais variados possíveis, né? Os mais diversos. Você tem desde coisas compulsórias, como imposto, que já vem na sua folha de pagamento, como coisas obrigatórias, como água, energia, telefone, internet. Se você não tiver, você não vai conseguir, né, ter a sua casa funcionando. Combustível, aluguel, dependendo da condição que você mora, condomínio, prestação de veículo, se você tiver financiado um veículo, prestação de casa, alimentação, escola, vestuário, férias, lazer, entretenimento. Todos esses gastos fazem parte da vida de todos nós. Então você tem do lado as receitas e do outro lado os gastos. E esse equilíbrio das duas partes é que vai fazer com que você tenha tranquilidade e possa ter um futuro mais tranquilo. E por isso que vem esse desafio desse primeiro vídeo. Você sabe quanto é a sua renda e quanto você gasta? Você tem consciência, você tem isso anotado, você tem um controle? Se você não tem, eu sugiro que você comece nesse ponto. Organize essas informações. Busque aí uma planilha do Excel, ou uma folha de papel, ou um caderno, anote de um lado as suas receitas, na outra a sua despesa, para que você possa entender, porque às vezes você, não quantificando as suas entradas e as suas saídas, você tem dificuldade para poder fazer uma gestão, poder fazer uma administração. Então o desafio desse vídeo é para que você possa, então, organizar essas suas contas, né? Organizar a sua receita, suas entradas, seus ganhos, e também organizar os seus pagamentos. Onde que vai o recurso que você recebe, o dinheiro que você tem, que é disposto nas suas mãos? O que você faz com ele? Você tem clareza disso? Então esse é o primeiro desafio, que a gente possa avançar e continuar conversando sobre isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se o tema lhe interessa, se você achou relevante o que nós iniciamos, continue nos assistindo nos próximos vídeos, indique para os amigos, também nos siga nas redes sociais, tem o Instagram, Telegram, também o Facebook. Você pode então, através dessas redes, nos acompanhar, ver as notícias e acompanhar também os próximos vídeos, quando forem lançados. E obrigado pela atenção, uma boa